Salve, rapaziada, sorteio da Copa do Brasil realizado e a gente já conheceu o primeiro adversário do Sport na Copa do Brasil. Primeiro é o Operário de Mato Grosso, ou melhor, o Operário de Várzea Grande, e depois é o vencedor de Rio Branco do Espírito Santo contra Novo Horizontino. Então, esse primeiro sorteio da Copa do Brasil não é um sorteio apenas da primeira fase, é um sorteio da primeira e segunda fase. É como se fosse um chaveamento, para tu depois reunir todos os times que passaram da primeira, da segunda fase e juntar ali com o bloco da galera que já está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Bahia já está classificado, Fortaleza também já está classificado e o CRB também já está classificado. Esses são os três times do Nordeste com maior relevância que já estão classificados para terceira fase da Copa do Brasil, tá? Bahia via pré-Libertadores, Fortaleza via Copa do Nordeste e Libertadores, e o CRB porque herdou a vaga do Fortaleza. E aí, veja só, é impossível a gente dissociar o que vai acontecer nessa primeira fase com o que tende a acontecer na segunda fase. Heitor, o sorteio para o esporte foi bom? Não dá para considerar que foi um ótimo sorteio, gente. E eu vou passar aqui o complemento para vocês do porquê não dá para encarar como, que excelente sorteio para o esporte. Não dá para considerar isso. E vamos trazer todos os pontos aqui para vocês, tá? Primeiro, calendário da Copa do Brasil. Ainda não tem as datas definidas, né? Mas já se estipulou ali algumas datas. A primeira fase vai ocorrer no dia 19 ou no dia 26 de fevereiro. Sim, já desse mês. Daqui a 12 dias, provavelmente já teremos os primeiros jogos da primeira fase. E aí eu tenho que pegar o contexto e trazer para vocês. Gente, existia uma quebra de braço entre os clubes que vão disputar a Copa do Brasil e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para se estabelecer o sorteio o mais rápido possível, para que os times possam se agendar, para fazer todo o deslocamento da viagem, toda a questão logística para você realizar um jogo a centenas e centenas de quilômetros do seu estádio e do seu estado, né, automaticamente. Por quê? Porque estava tendo uma obra na CBF. Vocês entenderam o quão absurdo é isso? O presidente Edinaldo Rodrigues está jogando contra os clubes. Meu irmão, aí você pensa, não, o presidente Edinaldo Rodrigues, ele fala espanhol, ele é da AFA, ele habla muito. Não, ele é brasileiro e ele tá indo contra os clubes, porque tá tendo uma reforma na CBF. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô, isso é um escândalo sem precedente. Mas beleza, passando aqui mais uma vez o complemento das datas. A segunda fase vai ocorrer no dia 5 ou 12 de março, então é basicamente uma em sequência da outra, né? Você joga no dia 19, 2 semaninhas depois, já tem jogo da segunda fase da Copa do Brasil. A terceira fase é no dia 30 de abril ou no dia 21 de maio, aí é mais de um mês depois. As oitavas de final, dia 30 de julho e 6 de agosto. As quartas de final, 27 de agosto e 11 de setembro. Semifinais, 5 e 19 de outubro. E a final, dia 2 e 9 de novembro. Então, a Copa do Brasil começa em fevereiro e termina lá no finalzinho do ano, lá no início de novembro, tá? Bom, régua passando nessa introdução geral, vamos passar mais uma vez para o detalhe da nessas duas primeiras fases da Copa do Brasil, tá? Não existe gol qualificado. Heitor tá repetindo muito isso. Eu sei, é porque sempre tem pessoas novas entrando no canal e que não sabem muito dessas informações. Então, eu tenho que repetir muitas vezes. Não tem gol qualificado na primeira fase nem na segunda fase. E além de não ter gol qualificado, o empate é marcado a cal. Heitor, é penalidade no caso. Então isso é muito óbvio. Não necessariamente, porque as últimas 3, 4 temporadas, 5, não era assim. Na primeira fase, se você é o visitante, se você fosse visitante e buscasse um empate ali 0-0, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, você se classificaria com um empate. Se você fosse visitante e o mandante era eliminado, se acontecesse um empate na primeira fase. Agora não tem isso. Não tem mais essa boquinha do empate, classifica o visitante. Na segunda fase, continua na mesma forma. Os dois são jogos únicos, tá? Primeira fase, jogo único. Segunda fase, jogo único. Venceu, passou, perdeu, eliminado, empatou, marca da cal, e aí vai decidir nas penalidades quem é que vai avançar. E para passar um panorama geral mais uma vez. Sim, toda a Copa do Brasil, nas últimas 5, 10 edições, sempre tem times da Série A sendo eliminados na primeira fase e na segunda fase de forma precoce. Eu diria que esse número vai ser ainda mais exponencializado, justamente por esse fator do empate. O empate agora não te classifica mais não, irmão. E eu entendo pontos e contrapontos, tem gente que acha que isso se tornou mais justa a competição, eu discordo um pouco, porque assim, tu sai aqui de Recife, tu vai lá pro Acre, tu vai lá para Roraima, Rondônia, tu vai para Santa Catarina, tu normalmente vai jogar em estádios horrorosos, com gramados ridículos,
Tu vai jogar contra um outro time que tá muito disposto também a vencer a partida. Tem a torcida dos caras. Tu vai jogar contra vários fatores. Tem a logística, o desgaste da viagem. Velho, tem várias adversidades para tu. Antes tu tinha o benefício de, porra, um empate pelo menos é nosso. Agora não, irmão. Tu joga fora de casa e o empate não é teu, não. O empate é marca da cal. Então, agora eu acho que a gente pode ver jogos com um roteiro diferente. Com os times da casa, que são times inferiores, porque estão mais abaixo no ranking nacional, estacionar os dois ônibus lá atrás. Bota o retrancão aqui, vamos botar 2 linhas de 5 e que eles se virem para achar um gol. Se não achar, a gente leva e a gente achar uma bolinha ali, a gente vence o jogo, ou então leva para os pênaltis, tá tudo certo. Antes não. Antes era os times mandantes tinham que sair um pouquinho mais para jogo porque tinham que vencer o jogo, porque estavam sendo eliminados com empate. Então, vai até mudar um pouquinho do roteiro da partida. Os times visitantes vai ter até que sair um pouquinho mais para jogo, para não correr o risco de ser eliminado nos pênaltis de forma vergonhosa contra times de Série D, né? A maioria das vezes. Então, acho que esse número de times relevantes, tipo Vasco, Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, tô estando aqui clubes aleatórios, tá? Clubes de Série A, vai ser eliminado mais times na primeira fase, muito provavelmente, tá? Bom, régua passada nessa introdução geral da Copa do Brasil, vamos passar agora para destrinchar um pouquinho mais o adversário do Sport, do Vitória, do Náutico, do Retrô, todo esse contexto aí. Antes disso, Montenegro Cargas entra em ação a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro pegar aqui o ponto de vista do Sport, tá? Depois a gente chega no Vitória, no Náutico e todo esse contexto aí. O Sport vai pegar o Operário de Várzea Grande, como a gente já trouxe lá do Mato Grosso, né? Fora de casa. Muito provavelmente o jogo será na Arena Pantanal, porque o estádio deles lá é um estádio muito pequeno, que tem capacidade para 2.000 torcedores. O gramado não é muito bom, então o ideal é que o Sport jogue na Arena Pantanal mesmo. O Sport não vai ter a pressão da torcida jogando contra, até porque o time do Operário tem uma torcida pequena, e talvez tenha mais torcida do Sport na Arena Pantanal. Eu espero que seja na Arena Pantanal, pelo menos, que vai ter o Sport jogando com a torcida a seu favor, de certo modo, e jogando com um gramado bom, né, que é a Arena Pantanal. Então isso pode ser interessante pra gente. E o adversário, vamos lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos falar que o Sport deu azar aí. Não, o Sport não deu azar aí. E vou até trazer aqui para vocês o contexto. Ó, o Sport poderia pegar o Sergipe, o Maitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, o Operário, Tunaluz, o Operário do Mato Grosso e o Concórdia. O time mais chatinho desse pote F aí é o Inter de Limeira. Era o time para ser evitado. Tirando isso, todo o resto você tem que jogar e passar. O Maranhão, por nível de dificuldade, talvez seja um pouquinho chatinho. O Sergipe também talvez seja um pouquinho chatinho em relação à média do que tem nesse pote F, mas o Sport pegou um adversário bem acessível para ter que vencer o jogo. O Sport vai ter que vencer o jogo para se classificar no tempo normal e não correr o risco de ser eliminado nos pênaltis. O ponto negativo de pegar o Operário, mais uma vez, é o desgaste da viagem. O jogo é lá em Mato Grosso, então é longe, de certo modo, não é um jogo próximo. Se fosse contra o Sergipe, seria aqui do lado, 1 horinha, 2 tá lá. Então, de avião, 1 horinha, eu acho que chega lá no máximo. Então, seria o ideal pegar o Sergipe, não é um adversário tão difícil, dá para passar sem muito perrengue, sem muito estresse. Eu não queria pegar o Inter de Limeira, como eu já falei para vocês. Então, beleza, primeira fase para o Sport, tá tranquilo, tá favorável. Só que o detalhe, e aí, para pegar o contexto aqui do Operário, a gente vai trazer outros vídeos com o decorrer das semanas e tal. O Operário, nesse momento no Campeonato Mato Grossense, é o segundo colocado com 12 pontos, não perdeu ainda na temporada, são 3 jogos, 3 vitórias. Então, o time está muito bem até o momento na temporada. Tá na frente até do próprio Cuiabá, que caiu da Série A para a Série B. Inclusive, o jogo entre os dois times foi um empate, tá? 0-0. Operário contra o Cuiabá. Então também não é toda a baba do mundo que o Sport vai pegar. Dito isso, temos a obrigação de avançar, né, gente? Vamos lá, né? Não vou passar muito a barra para falar, não, veja só, tem pontos. Não, tem que avançar. Não significa que já tá ganho, mas tem que avançar, é a obrigação. Bom, voltando aqui. Só que aí, mais uma vez, a gente não pode dissociar a segunda fase, que é contra o Novo Horizontino, muito provavelmente. O Novo Horizontino pega o Rio Branco do Espírito Santo, fora de casa. Se o Novo vencer, passa e vai para a segunda fase. Se o Sport vencer do Operário, pega a segunda fase, o Sport joga aqui na Ilha do Retiro contra o Novo Horizontino.
E aí é que tá a pitada grande de azar que o Sport deu. Ah, então veja só, quem deu azar foi o Novo Horizontino. Óbvio, né? O Sport tem um elenco muito melhor do que o Novo Horizontino, tá jogando a Série A, os caras estão na Série B. Mas vamos lá, né, gente? No Novo Horizontino, nesse primeiro trimestre, ele tá muito adaptado a jogar muitos grandes jogos contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Mirassol, que tá na Série A. Só aqui eu citei 5 times: Red Bull, Bragantino. E o Novo Horizontino é vice-líder do seu grupo no Campeonato Paulista. Amassou o Corinthians recentemente no Campeonato Paulista. Perdeu o jogo por detalhes, né? Mas amassou o Corinthians no Campeonato Paulista. Então, assim, não é um jogo fácil. O Novo Horizontino é sempre um time extremamente competitivo. Óbvio. A gente vai destrinchar uma análise mais profunda se de fato esse confronto chegar, né, na segunda fase, que é um duelo bem chato pro Sport, cara. Porque o Novo Horizontino não vai facilitar a vida do Sport aqui na Ilha do Retiro, não, tá? É jogo pau a pau, irmão. Mesmo o Sport tendo melhor, Série A, Ilha do Retiro, cheia. Ainda assim é um jogo dificílimo. Sempre são jogos difíceis contra o Novo Horizontino, né? E aí, vamos lá. A gente tem que voltar aqui para as probabilidades, né? Como é que seria mais ou menos o emaranhado de tudo isso? O Sport pegaria aqui algum adversário desse pote C, muito provavelmente. O pote C pega o pote G. E com o chaveamento, né, com o desenrolar de chaveamento, esses dois potes se enfrentam. Pote B com F enfrentam a galera do pote C com G e por aí vai. Então seria destrinchado dessa forma. Pote C com G enfrenta o pote C. Peraí, foi mal. O pote C com G enfrenta o pote B com E. Então seria uma área de possibilidades ali para o Sport enfrentar. E assim, o Sport poderia enfrentar, sei lá, um ABC, um Remo, que se bem que Remo nem seria tão fácil assim, mas sei lá, um Confiança, um CSA, um Náutico, um Atombense, um Botafogo da Paraíba, um Ferroviário. Resumo da ópera, gente, quer que eu traduza? Porque os times do Pote C pegam os times do Pote G. Muito provavelmente a maioria da galera do Pote C vai avançar. Então, poderia ser um adversário muito mais acessível. Qual era o adversário mais difícil do Pote C para o Sport cair no chaveamento com ele? Era justamente o Novo Horizontino. Não é o Amazonas, não é a Tombense. O Amazonas seria chatinho, tá? O Remo, chatinho. Beleza, mas Náutico, Tombense, CSA, Confiança, Ferroviário... Gente, pelo amor de Deus, não tem comparação esses times com o Novo Horizontino. Então, o Sport deu a sorte na primeira fase, mas deu muito azar se passar para a segunda, porque vai pegar o adversário mais difícil possível. Esse é o ponto, tá? Bom, dito isso, o Sport tem que avançar para a terceira fase. Acho que é a obrigação do Sport, sem dúvida nenhuma, mesmo que seja um adversário mais chato, o Sport vai ter que avançar. Não chega a ser um vexame se cair para o Novo Horizontino, porque quem acompanha futebol sabe que não é fácil passar do Novo Horizontino. O Sport pode fazer um jogo muito bom e passar com tranquilidade, mas a lógica é que isso não aconteça com tanta facilidade assim, tá, gente? Bom, voltando aqui, tá, meus amigos, para a primeira fase da Copa do Brasil, tá? Passando Santa Cruz e Jaguar, e a torcida do Santa tá iludida, tá? Bom, vamos lá. Passando aqui todo o contexto, né? Vamos lá. Vou focar aqui basicamente no Náutico, no Vitória, no Ceará, tá, gente? Por razões óbvias. São os times que eu mais cobro aqui no canal. O Vila rapidamente deu azar, pegar o Inter de Limeira, foi o adversário mais chato possível, e passando daí o Vila ainda pegaria o Amazonas. O Vila deu um azar desgranhento no sorteio, viu? Esse aí deu um azar arretado. Outro time que deu um azar arretado no sorteio foi o Grêmio, cara. O Grêmio vai pegar, se passar aqui do São Raimundo, o Atlético na casa do Atlético de Minas Gerais. O Atlético está muito bem nos últimos anos, está jogando a Série B, vem bem no Campeonato Mineiro, o Grêmio deu azar. Bom, aí vamos lá. O Vitória pega o Maranhão fora de casa, lá no Maranhão. Aqui é um jogo chatinho. Eu não acho que o Vitória pegou o adversário mais acessível também do pote F, mas está longe de ser o mais difícil, né? Chatinho, viu? Se não abrir o olho, tô brincando, assim, o Vitória tende a avançar sim, tá, gente? Eu acompanhei o Maranhão temporada passada, porque jogou a Copa do Nordeste. Essa temporada, o Maranhão não está jogando a Copa do Nordeste. Então, eu já nem tenho uma análise tão profunda para trazer sobre o Maranhão, mas não é tão baba assim. Dito isso, o Vitória tende a avançar. Agora, passando daí, o Vitória vai pegar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e o Náutico. O Náutico, de certo modo, deu sorte, entre aspas, de pegar o Santa Cruz, porque o Náutico é pai do Santa. Mas o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, tá, gente? E o Náutico deu sorte no chaveamento por poder pegar o Vitória. Porque o Náutico é pai do Vitória também. Acredite se quiser, meus amigos, mas é uma realidade. O Náutico tem um histórico muito mais vantajoso no recorte dos últimos 10 anos contra o Vitória. Ano passado teve Náutico e Vitória. O Náutico tava vencendo até os 48 do segundo tempo do Vitória no Barradão, pô. Então, é meio que inacreditável esse histórico, mas é a realidade. O Náutico vence mais o Vitória nos confrontos, nos duelos. Então, não tem o que falar, o histórico manda. Só que assim, o Náutico tá muito ruim.
O Náutico tá muito mal no Pernambucano. O Náutico tá muito mal na Copa do Nordeste. O Náutico tá jogando mal, rapaziada. E, paradoxalmente, o melhor jogo do Náutico na temporada foi contra o Ceará, que é um time de Série A. O Náutico pega time de Série C e D e joga mal quase todo o jogo, pô. É muito ruim o nível de atuação do Náutico. O time é horroroso. Só que contra o Ceará fez um grande jogo. Então, assim, sei lá, velho, vai que o Náutico complique mais uma vez a vida do Vitória aí numa segunda fase de Copa do Brasil e consiga avançar e chegar na terceira fase, né? Sei lá, aguardar. Mas, ainda assim, olhando para o que o Vitória vai ter, não é o chaveamento mais fácil do mundo. Não acho que o Vitória pegou um chaveamento muito baba, mas tá acessível, né? O Vitória tem a obrigação de avançar aí para a terceira fase da Copa do Brasil também, tá, rapaziada? Ceará, pra gente finalizar. Deixa eu só passar aqui e achar o Ceará, que eu tô meio perdido. Cadê o Ceará? Ceará. Ah, outro time que deu um pequeno azar foi o Fluminense, tá? Se passar aqui do Manaus, vai pegar. Aqui, ó, foi mal. Se passar do Vaga de Marabá, vai pegar o Caxias fora de casa lá no Rio Grande do Sul. Sempre é chatinho pegar o Caxias, tá? Ó, Ceará. Ceará deu sorte, vai pegar um Sergipe, é, que é muito próximo aqui que é muito próximo, né, do estado do Ceará em relação a Mato Grosso, Roraima, Acre e tal, por aí vai. Então o Ceará deu sorte na questão da logística, não deu sorte no fator dificuldade nessa primeira fase, porque tá longe de ser o adversário mais fácil para o Ceará avançar. Não acho que vai ser baba para o Ceará avançar, vai ser 5-0. Lógico, a lógica que o Ceará avance, mas não acho tão baba assim. Diria que tá no top 3 dos adversários mais difíceis do pote F que o Ceará estaria ali teria a possibilidade de enfrentar. Porém, visando a logística, visando a obrigatoriedade do Ceará, tendo elenco melhor, tem que avançar. Passando daí, o Ceará tende a pegar o Confiança, que também não é o adversário mais baba possível. Não é o adversário mais baba. Dito isso, ainda assim, é tranquilo, né? Vai jogar no Castelão contra o Confiança. Porra, então tu prefere o chaveamento do Ceará ou do Sport? Muito mais o do Ceará. Eu preferia hoje estar na pele do Ceará do que na pele do Sport. Lógico, eu tô pegando um ponto de vista de facilidade no sorteio, tá, gente? É óbvio que eu torço pro Sport, não trocaria isso nunca. Mas a questão de, tu queria, troca o nome do Ceará, coloca o do Sport aí. Trocaria com a tranquilidade imensa, inclusive, tá? Por todos os contextos que eu já falei aqui para vocês. O Sport tem uma vida mais dura para chegar na terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará tem um caminho um pouquinho mais aberto. Mas futebol, né, irmão? Não é garantia de nada para ninguém. Bom, esse é o contexto geral, tá, gente? A primeira fase da Copa do Brasil. Tamo junto, quem acompanha até o final. Porra, dá essa moral aqui no canal. Deixa o like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações. Tamo junto. Valeu, gente.